glória, bom dia. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Graça e paz. Graça e paz, meus irmãos. Ó o louvor dessa manhã. Chame por Ele, Ele te ouve, Ele te atende, Ele é fiel. Valmir, bom dia, Valmir. Graça e paz, Valmir, bom dia. Tá em casa ou tá no trabalho? Tá em casa ou no trabalho hoje? Deus te abençoe, Valmir. Bom dia. Um beijo para as meninas aí, a sua esposa e para as meninas, tá bom? Amém. Tá em casa. Bom dia, Valmir. Coisa boa, né? Descansando em casa. Ó. Forte não falha, pra salvar o homem, entra até em fornalha. Ô glória, aleluia. Manhã maravilhosa na presença do nosso Deus, Valmir. Manhã maravilhosa na presença do nosso Deus. Um sol, aqui um sol bonito. O dia tá bonito. O dia tá lindo. O céu tá azulzinho, fresquinho. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Amém? Nos ajude aí, irmãos, compartilhando. Nos ajude compartilhando aí a mensagem do Evangelho. Nos ajude aí, vamos louvar. Vamos louvar. Ó o louvor da Shirley Carvalhais. Deus tremendo. Esse Deus é o Deus que nós conhecemos, um Deus tremendo. Um Deus que salva, cura, liberta, transforma, restaura, põe um homem de pé novamente, põe o caído de pé. Ele é o leão de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não falha, para salvar o homem, entra até em fornalha. É poderoso, mandou um anjo para me te guardar. Pra te guardar. Tá bonito também aí, né, Valmir? O céu. Amém. Amém, Valmir. A praia é quase no quintal de casa, é isso aí. Os céus e a terra proclamam a glória de Deus. Quando nós olhamos para o céu, olhamos para a terra, nós podemos contemplar a grandeza do nosso Deus. Podemos observar o quão grande Ele é e o quanto Ele tem cuidado de nós. Né, Valmir? Iramar, bom dia, Iramar, paz do Senhor. Bom dia. Deus abençoe. Amém. Amoroso e Gracinha também, amém. Amém, nós vamos aí sim. Vamos aí sim. Tá bom? Vamos dar início aí? Vamos dar início à nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos dar início. Nós estamos estudando o livro de Marcos e nós estamos no capítulo 10 de Marcos. Capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículo 32. Quem tem sua Bíblia aí em mãos, abra aí a sua Bíblia em Marcos capítulo 10, versículo 32. Marcos 10, 32. Marcos capítulo 10. Suzana, bom dia, Suzana. A paz do Senhor. Cadê o Wellington? Tá aí? O Rafinha. Cadê os gatinhos aí, né? Cadê os gatinhos? Os 32 gatos você tem aí. Tô brincando. Deve ter uns 10 aí já, né? Edelci, bom dia, paz, Edelci. Bom dia, minha irmã. Deus te abençoe, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui. Então vamos lá, Marcos capítulo 10, no seu versículo 32. Nós começamos essa manhã louvando a esse Deus tremendo, agradecendo a esse Deus maravilhoso que tem nos dado vida. Nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui de pé, firme e fortes de pé, porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem... Nora! Tudo bem, Nora? Paz, bom dia, Nora. O Senhor tem nos sustentado, tem nos colocado de pé a cada dia e nós somos gratos a Deus por isso. E essa manhã
nós começamos aqui louvando e agradecendo e engrandecendo o nome do nosso Deus, porque tudo que Ele faz é perfeito, é bom e é agradável. Então, sem mais delongas, vamos ao capítulo 10 de Marcos, versículo de 32. Iam no caminho subindo para Jerusalém, Jesus e seus discípulos. E Jesus ia diante deles. E eles maravilhavam-se e seguiram-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhe as coisas que lhe deviam sobrevir. Então Jesus, ele está no caminho para Jerusalém aqui, e ele está ensinando, discipulando os seus discípulos, né? Os 12. Ele está fazendo um discipulado. Então o livro de Marcos, como nós já falamos anteriormente, ele é um livro de discipulado, né? Mostrando aos seus leitores, aos seus ouvintes da palavra, a forma como um discípulo deve agir, que é como Jesus age. Jesus está aqui mais uma vez mostrando aos seus discípulos, Diaconisa Sandra, bom dia, paz, mostrando mais uma vez aos seus discípulos o que aconteceria com ele e como eles devem agir. Vinícius, bom dia, Marcele, Tander, a paz, Vitória, bom dia. Então, Jesus está aqui. Os discípulos estavam espantados por tudo aquilo que já tinha acontecido anteriormente, que nós falamos na semana passada. Bom dia, paz. Então eles estavam atemorizados pelo que Jesus havia dito sobre o jovem rico, que nós já falamos na semana passada, né? Então Jesus começa a dizer para eles mais uma vez. Essa é a terceira vez que Jesus vai mencionar o sofrimento dele, o que vai acontecer com ele. É a predição da morte de Jesus. Jesus está prevendo a morte dele para os seus discípulos. Está dizendo aos seus discípulos como que ele iria morrer, o que iria acontecer com ele, para os discípulos estarem preparados. Júlio Daniel, bom dia, a paz. Então, no versículo 33 de Marcos 10, Jesus diz para os seus discípulos: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E aproximando-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele dizendo: mestre, queremos que nos faça o que pedimos. E ele lhes disse: que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Então, olha só a cena aqui que está acontecendo. Jesus está mais uma vez predizendo a sua morte aos seus discípulos, dizendo o que estava por acontecer. E os seus discípulos, mais uma vez, ainda não estavam entendendo o que iria acontecer com Jesus. Lá, não sei se vocês vão lembrar, mas lá em Marcos, no capítulo 8 e também no capítulo 9, Jesus também faz essa predição da sua morte. E lá no capítulo 8, quando ele faz a predição da sua morte, Pedro repreende a Jesus, dizendo: não, de forma alguma o Senhor vai morrer, de forma alguma o Senhor vai sofrer na mão de quem quer que seja. E Jesus repreende a Pedro dizendo: para trás de mim, adversário, Satanás. Porque Pedro não estava conhecendo ali, Pedro não estava ali conhecendo, entendendo o que Jesus iria fazer, a obra de Jesus. Pedro não estava entendendo. E Jesus repreende a ele.
E mais uma vez no capítulo 9, no versículo 30 a 31, Jesus está predizendo a sua morte. E os discípulos, o que eles estavam fazendo? Olha, nós acabamos de ler aqui no capítulo 10, que os discípulos, no versículo 35, Tiago e João estavam preocupados com quem seria o maior, com quem seria grande no reino de Deus, no reino de Jesus, no reino do Messias. E os discípulos já tinham sido ensinados anteriormente sobre isso, no capítulo 8, e no capítulo 9. No capítulo 9, no versículo 31, Jesus fala a mesma coisa para os seus discípulos, que ele iria morrer e padecer na mão dos homens. E os discípulos, o que eles estavam fazendo? Eles estavam disputando entre eles quem seria o maior. Então, o que a gente consegue perceber é que eles não aprenderam ainda a lição. Eles não aprenderam que Jesus já falou com eles duas vezes sobre a morte dele e sobre o serviço no reino de Deus. Então eles discutem. Vamos lá no capítulo 9? No capítulo 9, no seu versículo 35. 9:35. Vou ler numa outra versão aqui, na NTLH, mais claro. Do 33 em diante, vou ler. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Se alguém quiser ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Eles estavam disputando para ver quem era o maior entre eles, entre os discípulos. E Jesus chama eles à parte, dentro de casa, e orienta: quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o último, que sirva. E mesmo assim, um pouco depois, eles estavam em Cafarnaum. Daqui eles partiram para a Judéia. Um pouco depois, eles fazem o mesmo questionamento a Jesus. Eles querem lugar de destaque. Perceba que às vezes parecer andar com Jesus, estar do lado de Jesus, dizer que estar do lado de Jesus, não é de fato andar como Jesus anda. Às vezes nós nos colocamos como cristãos, dizemos que somos cristãos, que somos semelhantes a Cristo, mas de fato não andamos como Cristo. Mas isso é um processo de aprendizado. Os discípulos estavam num processo de aprendizado ali. Percebam que 3 vezes eles cometeram o mesmo erro. Eles insistiram no mesmo erro. 3 vezes, lá em Marcos capítulo 8, agora em Marcos capítulo 9 e agora em Marcos capítulo 10. Então 3 vezes seguidas, eles incorreram no mesmo erro de querer ser grande diante de Deus, diante de Jesus, no reino de Deus. E Jesus pacientemente, as 3 vezes, explica: se vocês quiserem ser grandes, devem servir. Jesus ainda vai falar isso aqui no texto de Marcos 10, nós não lemos ainda. Mas quem quiser ser grande no reino de Deus, deve servir. Lá em Marcos 8, quando Jesus repreende a Pedro, vou voltar aqui para a gente ver um pouquinho, Marcos 8:34, quando Jesus repreende a Pedro, ele diz o seguinte: Jesus chamou a multidão, depois que repreendeu a Pedro, chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses,
esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe, pois quem põe o seu próprio interesse em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem ter status? O que adianta o homem ter posição social? O que adianta o homem ter dinheiro? O que adianta o homem ter uma boa família, uma boa esposa, um bom marido, bons filhos, um bom trabalho, uma boa empresa, uma boa saúde, mas no final disso tudo, perder a sua alma? O que adianta? É Jesus que estava dizendo isso para os seus discípulos. Mas mesmo assim eles incorreram nesse erro novamente, de querer ser grande, de querer ter destaque para os homens, de querer ser grande e querer ter destaque para os homens. Pega um pouquinho para mim de água, por favor. Querem se destacar diante dos homens. E Jesus, ele continua aqui, obrigado. E Jesus, ele continua lá no capítulo 10, Nora Iramar, no seu versículo 38, dizendo para eles o seguinte, capítulo 10, versículo 38. Vamos continuar. Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram, podemos. Olha só, a arrogância deles, né? A arrogância deles. Jesus estava, perguntou para eles, falou com eles, né? Que eles não sabiam o que eles estavam pedindo, e perguntou se eles podiam beber o cálice e ser batizado com o batismo que ele ia ser batizado. E eles arrogantemente, não, nós podemos. Porque a ideia deles ainda sobre Jesus era de um Messias político, um Messias enviado por Deus, mas que salvasse a nação de Israel dos seus pecados em relação a eles estarem presos, escravizados a Roma. Então a ideia deles é que no caminho para Jerusalém, eles sabiam que Jesus iria ser em Jerusalém, como predizia os profetas, exaltado em Jerusalém. Só que eles ainda não entendiam. Jesus explicou eles três vezes o que aconteceria com ele, e eles ainda não entendiam. Eles estavam pensando que essa exaltação era uma exaltação humana. E a ideia da época, quando Tiago e João diz que quer que um sente à direita e outro à esquerda, é porque os governantes na época tinham os seus auxiliares de honra, que o maior sentava-se à direita e o menor um pouco que aquele sentava-se à esquerda. Então eles estavam visualizando não a glória de Deus, não Jesus na glória, mas a glória terrena. Eles estavam visualizando a glória terrena. Eles estavam preocupados em serem exaltados e terem posição social diante dos homens, diante dos judeus, diante dos gentios. Eles estavam preocupados era com isso, com a posição social deles. Nós podemos perceber isso quando na aula passada nós falamos, quando Giovanni, bom dia, paz, quando eles descobriram, João viu um discípulo de Jesus, um homem expulsando demônios, e ele repreendeu aquele homem. João diz para Jesus que ele repreendeu aquele homem porque estava expulsando no nome dele, achando que só os discípulos, só os 12, aqueles que eram escolhidos, selecionados, especiais, poderiam fazer isso.
E Jesus repreende a João dizendo: não faça isso. Se ele está expulsando o demônio, fazendo maravilhas no meu nome, porque é no meu nome, Jesus está dizendo, ele não pode falar mal de mim. Ele faz uma boa obra. Então não faça isso. Então, a gente consegue perceber ainda a falta de entendimento dos discípulos e a arrogância, a petulância deles por acharem serem um grupo seleto, né? Como eram um grupo seleto de fato. Jesus selecionou 12 somente para o trabalho, mas eles se achavam acima dos outros, como um status social, e era isso que eles queriam. E Jesus diz para eles o seguinte, no versículo 39, quando eles dizem que podem receber o cálice e o batismo. O cálice que Jesus está dizendo aqui é o sofrimento, é a cruz, é o julgamento, é a ira de Deus que viria sobre ele por causa dos nossos pecados. E o batismo dele era a morte. O cálice era o sofrimento e o batismo era a morte. Batismo, mergulhar, submergir. Jesus submergiria na morte, ele entraria no mundo dos mortos, mas em 3 dias ele iria ressuscitar. E ele ressuscitou em 3 dias, ao 3º dia ele ressuscitou. E Jesus diz para eles o seguinte, em verdade, versículo 39, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E Jesus já estava falando da glória. Então Jesus diz que eles vão participar do cálice e do batismo. Selma, bom dia, paz, Selma. Vamos orar sim, Selma. No final aqui nós vamos orar, vamos interceder por todos. Então, Jesus, ele diz que eles vão passar também por sofrimentos e até por morte. Por sofrimentos e até por morte. O primeiro discípulo a morrer foi Tiago. Foi decapitado. Lá no livro de Atos. Foi decapitado. Então eles passariam por perseguição, por sofrimento, por morte. Por tudo que Jesus passou. Não como Jesus passou, porque a morte de Jesus era singular. Só ele poderia morrer daquela maneira para nos salvar dos nossos pecados. Mas eles também sofreriam, é o que Jesus está dizendo. E os 10, versículo 41, os 2 pediram. Flávio, bom dia, paz. Os 2 pediram para assentar uma à direita e uma à esquerda, Tiago e João. E os 10, versículo 41, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Ficaram indignados. Por quê? Porque eles também se achavam grandes. Porque eles também se achavam merecedores de serem algo diante dos homens, teriam status diante dos homens. Então eles já vinham nessa disputa de status há muito tempo. Como eu falei, capítulo 8, capítulo 9 e agora no capítulo 10. Eles já estavam disputando em quem seria o maior. E Jesus, mais uma vez, no versículo 42 diz: chama-os a si, chama no canto os discípulos, Newton a paz, e diz: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Vou ler numa outra versão para melhorar. Numa outra versão, versículo 42. Então Jesus chamou para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim, ou seja, não há nenhum maior do que o outro dentro do reino de Deus. Aí olha o que Jesus diz: pelo contrário,
quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo, o servo de todos. Porque até o Filho do Homem, até Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Então Jesus está usando o seu próprio exemplo como servo. Ele traz a imagem aqui de Isaías 53, o servo sofredor, aquele que vai sofrer por outros, pelo próximo. Então Jesus está a caminho do sofrimento, e os discípulos disputando status. E Jesus diz para eles: se vocês quiserem ir no reino de Deus, não no reino dos homens. Os gentios têm senhores e eles mandam nos outros, mas no reino de Deus não vai ser assim não. No reino de Deus não é assim não. No reino de Deus, se você quiser ser o primeiro, se você quiser ser honrado por Deus, e digo mais, garantir a sua vida eterna. Nós lemos lá em Marcos 8, lá em Marcos 8, aquele que não negar a si mesmo, os seus próprios interesses, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, não é digno de entrar no reino de Deus. Então, o reino de Deus é serviço. O reino de Deus é amor, é servir ao próximo, é abdicar dos seus próprios interesses, da sua própria vida, para servir a Jesus. Servir a Jesus como? Servir ao próximo. Servir a Jesus implica a ação da nossa parte. Como que eu sirvo? Eu como serviçal, como um garçom, como que eu sirvo? Eu vou até o cliente e sirvo o cliente. E no reino de Deus, como que eu sirvo? Eu vou até as almas perdidas, até o meu próximo e sirvo. E sou servo. No reino de Deus todos somos servos. Se pensamos que estamos acima de alguém, estamos enganados. Somos apenas instrumentos usados por Deus, cada um com a sua função, mas somos instrumentos, servos. E o corpo de Cristo, nós, unidos, bem atados, a cabeça que é Jesus, trabalhamos em unidade, em serviço, para que o reino avance, para que o reino prossiga, para que muitos sejam salvos. É o que Jesus diz aqui. Jesus diz: eu vim para servir, para dar a minha vida em resgate de muitos, para que muitos sejam salvos por intermédio de mim. Jesus estava dizendo. E é isso que Ele quer de mim e de você, que muitos sejam salvos por nosso intermédio, pela nossa ajuda, pelo nosso serviço. E o texto continua, e Jesus, o texto continua, parece que muda, né? Nós vamos ler aqui, o cego de Jericó, parece que tem uma mudança de texto aqui, né? De visão, mas não é, a visão é a mesma. Jesus com o cego de Jericó, Ele está trazendo a visão para os seus discípulos com o cego de Jericó, do discípulo perfeito, daquele que se achega até Jesus pela fé. O cego de Jericó, Jesus, enquanto estava no caminho, passando por Jericó, o cego ele estava no meio do caminho, mendigando. O cego ele estava mendigando. Os cegos, os paralíticos, aqueles que tinham deficiências, no período em que Jesus viveu, naquela época, eles estavam, no primeiro século, eles mendigavam. E os judeus, eles tinham por hábito ajudar essas pessoas, mas até um certo ponto, só dando esmolas. Ajudavam somente com esmolas. E o cego, no meio do caminho,
quando Jesus estava indo para Jericó, ele ouve Jesus, ouve que é Jesus, e diz o seguinte, versículo 47, Jesus, diz não, né? Ele clama, versículo 47 diz, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele levanta a sua voz. Clamar aqui é gritar, é espernear, é gritar mesmo, é colocar para fora com toda a sua força, com todo o seu ar, chamando por Jesus. E o que acontecia aqui? Muitos repreendiam aquele cego para que ele se calasse, mas quanto mais repreendiam o cego, mais ele clamava em alta voz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ele sabia da necessidade e cria que Jesus podia salvá-lo, que Jesus podia libertá-lo, livrá-lo daquela cegueira. E pelo clamor daquele cego, pela insistência daquele homem cego, do Bartimeu, do filho de Timeu. Bartimeu não era o nome dele não, tá? Bar é um termo aramaico para filho. Então é Bartimeu, filho de Timeu. O nome dele não está aqui no texto. Então ele era um homem conhecido como o filho de Timeu. E esse filho de Timeu, ele insiste com Jesus. Ele insiste clamando, ele insiste gritando, ele perturba a Jesus e aqueles que estavam em volta de Jesus, mandando ele se calar, porque para eles que estavam acompanhando Jesus, ele também era um indigno, ele também era um homem que não merecia a atenção de Jesus, pela sua posição social. Veja, o texto está dizendo que os discípulos estavam brigando por posição social, acompanhando Jesus. Este homem não está acompanhando Jesus, mas ele percebe que Jesus está passando por ali, a sua posição social é a pior de todas, mas ele clama a Jesus insistentemente, independente de quem está ao seu redor, se está mandando parar ou não, se está o julgando, se está dizendo que ele não pode. Ele clama a Jesus e Jesus para e manda chamá-lo. E vão até ele e diz, ó, tem bom ânimo, o mestre te chama, ele te chama. E o que o cego faz? E o que o cego faz? Versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E ele, lançando de si a sua capa. A capa era uma veste externa, um manto usado por cima, né, da vestimenta, para se cobrir do frio, para se proteger do sol, que o sol era muito quente durante o dia e à noite era muito frio, e para aquele homem ali servia de cobertor, porque ele vivia na rua. Servia também para ele colocar ali durante o dia, abrir a sua capa durante o dia e receber as esmolas. A capa ficava aberta, eles ficavam na beira do caminho e os viajantes, os transeuntes ali, os pedestres, aqueles que estavam passando, jogavam ali as suas esmolas na capa daquele homem. E o que aquele homem faz? Ele renuncia àquela vida ali. Ele renuncia aquilo tudo ali. Ele deixa a capa para trás. Se tinha esmola, o texto não diz. Pode ser que tinha? Pode. Mas ele renuncia a sua capa, a sua proteção do frio, a sua proteção do sol, o seu meio de sustento, porque só por esmolas que ele era sustentado, ele não tinha como trabalhar. Então ele renunciou a tudo
confiando em Jesus, depositando a sua confiança em Jesus. Renunciou àquilo que trazia proteção e segurança, mesmo que pequena, mas uma proteção e uma segurança para aquele homem. E ele renuncia, e ele vai até Jesus. E Jesus diz para ele o seguinte, versículo 51, e Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. Aquele homem, ele exerceu a fé. Como? Com a sua ação. Ele, como eu falei, ele renunciou aquilo que ele tinha de segurança, aquilo que poderia ser a segurança dele, aquilo que podia trazer uma certa segurança para a vida dele, para o físico dele. Ele renunciou. A capa que o protegia, a capa que ficava estendida para ele receber as esmolas, a vida, porque a capa também diz muito sobre o homem naquele tempo. As capas eram diferenciadas. A capa do sacerdote era uma, a capa do sumo sacerdote era outra, a capa dos homens que tinham condição melhor era uma, dos ricos era outra, dos de classe baixa era outra e do mendigo era outra. Então, a capa dizia sobre o homem muita coisa, sobre os homens, sobre a vista dos homens. E aquele homem renunciou à sua vida anterior. Eu não quero mais isso, eu quero Jesus. Ele tem o melhor para mim. Pela fé, ele foi até Jesus, clamou, e Jesus o salvou, o curou. E olha o que diz o final do texto: e logo viu. Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, a fé fez com que esse homem abandonasse, renunciasse aquilo que trazia segurança para ele e confiasse única e exclusivamente em Jesus, depositasse a sua confiança em Jesus. E após receber a sua salvação, porque a falta de vista para ele era perdição, e Jesus veio e salvou ele daquela cegueira. Agora ele poderia ter uma vida normal. E o que ele faz? Ele se mantém no caminho com Jesus. Ele não vai embora. Ele não recebe a bênção de Jesus e mete o pé, capina a mula, rala peito. Ele não faz isso não. Ele permanece. Ele recebe de Jesus e permanece no caminho com Jesus. Esse é o verdadeiro discípulo. É o que Jesus está mostrando para os seus discípulos aqui. Aquele que pela fé renuncia à sua segurança para confiar em Cristo e segui-lo. Jesus está demonstrando para os seus discípulos, com o exemplo deste cego, que clama, que não se importa com quem está à sua volta, com os que estão à sua volta, que clama a Ele, que deposita sua confiança nele, que renuncia tudo que tem, porque aquela capa era tudo que aquele cego tinha, e deposita toda a confiança em Jesus e segue Ele, e ele teve recompensa, foi curado. Ninguém que deixa pai, mãe, irmão, que renuncia à sua própria família, os seus, a sua própria vida, como lá em Marcos 8 nós lemos, ficará sem a sua recompensa.
Ninguém que renuncia à sua própria vida por Jesus, pelo Evangelho, ficará sem recompensa. Ele é galardoador, recompensador. Hebreus capítulo 11, vamos lá, ó. Pela fé, Hebreus capítulo 11, versículo 6, vamos ler. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, ó, aquele homem exerceu a sua fé. O cego Bartimeu, ele exerceu a sua fé. Ele agradou o Senhor pela sua fé. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Galardoador é recompensador. Aqueles que buscam a Jesus, aqueles que creem em Cristo, eles têm recompensa de Cristo, recompensa no céu. A recompensa de Jesus para aqueles que seguem a Ele, que renunciam à sua própria vida pela fé e o seguem e depositam a sua confiança nele. Então, a minha fé, a tua fé traz salvação a nós. Salvação essa em todos os sentidos. Este homem, ele foi salvo da sua cegueira e foi salvo também espiritualmente. Ele seguiu a Jesus. Ele se manteve no caminho. Ele não somente recebeu o milagre e foi embora. Ele recebeu o milagre pela fé. Abandonou aquilo que ele tinha pela fé, por Jesus, confiando em Jesus, e se manteve no caminho com Jesus. Então que nessa manhã você possa, eu e você, a palavra é para nós, que nós possamos ir com Jesus pelo caminho, clamar a Ele, buscar a Ele, independente das circunstâncias, independente daqueles que estão ao nosso redor, pela fé, renunciar aquilo que precisamos renunciar. Você sabe o que você precisa renunciar. Eu sei o que eu preciso. Você sabe o que você precisa. Você sabe o que te atrapalha de servir a Jesus, de andar com Jesus. Então, largue isso de lado, abandone. Não queira status social, não queira ser maior, não queira ser melhor do que ninguém. Queira servir a Jesus, queira andar com Jesus, queira depositar a sua confiança nele e certamente você irá ser recompensado com a sua salvação em primeiro lugar, porque a sua alma é preciosa para Jesus. Com a sua salvação em primeiro lugar, e com a salvação na sua saúde, com a salvação nas suas finanças, com a salvação na sua família, com a salvação no seu emocional, no seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa. Então, confie em Jesus, renuncie a si mesmo, não queira um status, não seja o que Jesus está dizendo para os seus discípulos aqui, não seja orgulhoso, não seja orgulhosa, deixe o seu orgulho de lado, aquilo que te prende de lado, renuncie. Não é abandonar pai e mãe, não, largar de mão, não é isso não. Quando Jesus fala em renunciar à sua própria vida e abandonar pai, mãe, filhos, é que se ele não for mais importante do que todos esses e até do que você mesmo, você não vai ver salvação, você não vai ter salvação. Entende? Você precisa entender que Jesus precisa estar em primeiro lugar na sua vida.
Jesus precisa estar em primeiro lugar. A confiança tem que estar nele. Não em algo, não em alguém, não em coisas, não no trabalho, não no cônjuge. Não, a nossa confiança precisa estar em Jesus. E nós precisamos renunciar àquilo que nos afasta de Jesus, nos prende a nós mesmos, né? Às vezes eu posso ter uma confiança excessiva na minha esposa, uma confiança excessiva no seu marido, nos seus filhos, no seu emprego. E de repente você pode perder o seu emprego. E de repente você pode se decepcionar com o seu cônjuge, com algo que ele faça. E você vai viver uma vida frustrada, porque você está dependendo daquilo que você acha que é dependente, quando na realidade você precisa depender de Cristo, que é suficiente para mim e para a sua vida. Cristo é suficiente. Quando eu dependo de Cristo e renuncio todas as outras coisas para colocar Cristo em primeiro lugar, a minha vida ela vai andar naturalmente, porque o Senhor é que está na frente, tomando conta. Porque o Senhor é que está na frente, abrindo caminho, tirando impedimento. Então as coisas vão acontecer gradativamente, enquanto eu estiver confiando em Cristo e renunciando a mim mesmo, tomando a minha cruz, vivendo para o reino de Deus. O Senhor cuida, Ele é Pai. Ele é Pai. A palavra dele diz que se nós como homens sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, que dirá o Senhor, que dirá o nosso Pai Celestial. Ele cuida de nós. Ó, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, dai-nos hoje. O pão nosso nos dá hoje. A oração modelo de Jesus, né? O Pai, Ele não deixa faltar nada, nada em todos os sentidos. O seu pão, o meu pão, a sua necessidade, a minha necessidade, o Senhor supre. O Senhor irá suprir as nossas necessidades quando nós estivermos, seja ela qual for, tá? Quando nós estivermos confiante nele, quando nós depositarmos a nossa confiança total e irrestrita no Senhor. Então, se você crê, vá, a tua fé te salvou. Se você crê, vai, a tua fé te salvou. A tua fé nessa manhã é que te salva. A tua fé nessa manhã é que te restaura. A tua fé nessa manhã é que te cura. A tua fé nessa manhã é que traz transformação à sua família. A sua fé nessa manhã é que está jogando por terra esse demônio aí das drogas, do vício, da prostituição. A tua fé nessa manhã é que está jogando por terra o espírito de depressão. É a tua fé, é a tua fé, a tua confiança em Cristo. Deposite a sua confiança em Cristo, porque nela, nesta confiança em Cristo, há salvação. Há salvação. Nós vamos orar agora nessa manhã, porque a minha fé, unida à sua fé, em concordância, há de trazer salvação para a sua vida, seja em que área for. Vamos orar? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por essa manhã. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos ensinado, Pai.
a servir, ó Deus. O teu evangelho é serviço. O teu evangelho é serviço, Pai. Nós, se queremos ser grandes no teu reino, nós precisamos servir, e nós estamos aqui para servir. Eu estou aqui para servir, Pai, aos meus irmãos, como instrumento teu, Pai. Eu estou aqui para servir, ó Deus. E nesta manhã, em nome de Jesus, eu oro a Ti, Pai, para que o Senhor venha com a Tua provisão sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Quantos irmãos aqui têm pedido oração por saúde, oração, ó Pai, por uma porta de emprego. Essa pandemia tem dizimado empregos, Pai, tem feito pessoas, ó Deus, miseráveis, infelizmente, ó Deus, mas o Senhor tem salvação. A pandemia, ou seja, qual problema for, não é impedimento para o Senhor agir, assim como para o cego filho de Timeu, Pai, não foi impedimento, ó Pai, a multidão, para que o Senhor pudesse trazer a cura sobre a vida daquele homem, Pai. Não foi impedimento, porque aquele homem creu, ele depositou a sua fé total e restrita no Senhor, ele creu no Senhor, e o Senhor operou na vida dele, Pai, a salvação que ele precisava, ele voltou a enxergar, Pai. E nessa manhã nós unimos a nossa fé, e nessa manhã, Pai, nós cremos, ó Deus, que Tu és galardoador daqueles que Te buscam. Nós estamos nessa manhã buscando uma solução, uma salvação, uma bênção, seja ela o Teu Espírito Santo, seja ela uma cura, seja ela uma porta aberta, seja ela uma restauração familiar, seja ela uma libertação de vícios, seja ela uma libertação da depressão, ó Pai. Nós buscamos nessa manhã a Tua bênção, Senhor. Derrama sobre os Teus filhos da Tua bênção, derrama sobre os Teus filhos da Tua graça, do Teu favor, ó Pai. Nós cremos em um Deus abençoador. O Senhor é Pai, o Senhor é Pai, e o Senhor está preocupado, ó Pai, com os Teus filhos, ó Pai, e nós como filhos estamos clamando ao Senhor. Nos abençoe, Pai. Derrama, Pai, da Tua bênção sobre os Teus filhos. Cura, liberta, salva, restaura, Pai. Transforma, Senhor Jesus, a vida de cada um que está em concordância agora, orando comigo, Pai. Muda a história, Senhor. Assim como o Senhor mudou a história deste cego, Pai, muda a nossa história. Muda a história dos Teus filhos. Pela fé, nós já podemos ver, ó Pai, a Tua mão agindo. E nós clamamos nessa manhã: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia do nosso povo, da nossa nação, ó Pai, desse povo, ó Pai, tão sofrido, que tem sofrido, ó Pai, tantas coisas, ó Pai, seja por esse vírus, seja por tantas outras coisas, tem passado tanta necessidade, Pai. Por isso nós clamamos, ó Pai, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Atenda o nosso clamor, atenda a nossa voz, responda, Pai, as nossas orações, venha em nosso favor, ó Pai, e faça o Teu agir. Faça o Teu agir, Pai. Faça o Teu mover e coloque as coisas no seu devido, cada uma delas no seu devido lugar. Essa é a nossa oração nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você crê, diga amém e graças a Deus. Se você crê, diga amém e graças a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais essa manhã, por mais esse dia. Obrigado. Amém? Amém? Daqui a pouquinho, o nosso culto Kids com
Valmir, a Gracinha, o Amoroso, a tia Sara, a pastora Sara, está aí levando a mensagem do Evangelho para as crianças e para os adultos também, não é, Delci? Não é? Né? Muitos adultos aqui gostam de assistir o culto Kids, porque é culto, meus irmãos, é culto. Nós estamos prestando para Deus, seja na forma de passar para a criança ou na forma de passar para o adulto, é um culto e nós recebemos também. Amém, Delci? Amém. Então daqui a pouquinho coloque os seus filhos aí, tá? As meninas estão dormindo, Valmir? Amém, mas depois você coloca para elas verem lá, depois você coloca novamente para elas verem, tá bom? O importante é nós discipularmos os nossos filhos, ensinarmos os nossos filhos no caminho em que eles devem andar, para que amanhã eles não venham se desviar, se desvirtuar desse caminho que é Jesus. Amém? Então, aí Deus lá, amor, Deus diz que ama. Amém, Deus. Amém. Então Deus te abençoe. Daqui a pouquinho nós vamos começar mais cedo um pouquinho, né, amor? Mais cedo um pouquinho. Daqui uns 10, 15 minutinhos nós estamos já iniciando aí o nosso culto Kids. EBD Kids, culto Kids é quinta-feira. A nossa EBD Kids, tá bom? Paz, Valmir, um beijo nas crianças, paz, Edelci, um grande beijo aos meus irmãos aí, a Iramar, ao Gilson, a todos que estão aí, a Nora, a tia Nora, paz. Nós vamos aí também, Nora, no Recife, hein? Lá em Unamá, no Valmir, e aí em Recife, ao Flávio, ao Newton, paz, a Suzana, ao Wellington, a Selma, paz, meus irmãos, Deus abençoe, tenha um domingo de paz, um domingo abençoado, paz.